estabeleceu umas dádivas para dar ao seu súdito. Porque eu lembro muito bem, quando a rainha de Sabá foi no reino de Salomão, ela levou um monte de especiarias, levou um monte de brinde para ele, um monte de coisa para ele, para agradar e para ver como era que era o reino de Salomão. Então, mas só que foi ao contrário. Geralmente a pessoa dava, né, pastor? A pessoa dava para aquele que ia na casa do rei, mas foi ao contrário. Ela pegou de Salomão e levou. Salomão deu para ela e falou: escolhe aí o que você quiser aí dentro do meu reino, e o que você agraciar aos seus olhos, pode levar. Assim é Jesus nas nossas vidas. Ele tem um arsenal de coisas boas para dar ao crente, mas o crente tem que precisar buscar ele incessantemente, porque a Bíblia diz: não os embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque os seus discípulos, quando Jesus estava com ele, Jesus pregou para eles, eles expulsaram demônios, eles curaram enfermidades, mas quando Jesus morreu, eles correram e ficaram trancados dentro daquele quartinho, com medo de sair e ser morto igual o seu mestre foi. Eles ainda tinham medo. A visão deles ainda era terreno. Um exemplo para você: a pessoa que não recebe o Espírito Santo na vida, ela tem a visão embutida. Ela não consegue discernir a palavra que é pregada, ela não consegue discernir o louvor que é cantado, ela não consegue ver o que Deus está revelando a ela. Mesmo que Jesus estava no ponto de falando com eles ali, aí Jesus pegou e deu graças e abriu os olhos dele. Aí eles viram que era Jesus. Eles tinham os olhos fechados. Você vai ver no Evangelho que isso acontece muitas vezes. Jesus precisou abrir o entendimento. Jesus precisou abrir o entendimento deles para que ele compreendesse essas coisas. Então, lá em Atos dos Apóstolos, em que Jesus, estando com ele 40 dias ensinando, falou assim: meus queridos, vocês ainda não estão aptos ainda. Eu ensinei para vocês, mas ainda falta vir aquele que vos fará lembrar de todas as coisas. Você acha que como a Bíblia foi escrita? Você acha que como o Novo Testamento foi escrito? O Novo Testamento foi escrito através da revelação do Espírito Santo na vida desses homens. Sabe-se lá, se eles ajoelharam, se eles sentaram na escritura, se eles deitaram, Deus revelava para eles e falava: escreve, meu filho, escreve. Então o Espírito revelado, o Espírito apareceu ao apóstolo Paulo e disse assim: é necessário que você passe a Macedônia para nos ajudar. E ali o apóstolo Paulo queria ir para outro lugar. O apóstolo Paulo já tinha em mente passar para outro lugar, mas o Espírito mandou ele ir a Macedônia. Então os discípulos trancados dentro daquele lugar, medrosos, Jesus então atravessa as portas e eles ficam todos alarmados. Aí Jesus: paz esteja convosco. Os olhos deles foram abertos. E ali Jesus começou a ensinar que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder do Espírito Santo. Meu querido, então, esta palavra aqui que nós lemos, que é o dever do crente buscar incessantemente o reino de Deus, significa que nós devemos incessantemente buscarmos a Jesus Cristo para sermos revestidos com o Espírito Santo, porque aquele que bate, recebe. Aquele que bebe, recebe, né? Aquele que bate, a porta abre. Então, meu querido, uma coisa só nos falta: é buscar incessantemente, a tempo e a fora de tempo. Porque a Bíblia diz que eles unanimemente permaneciam em oração, reunidos ali, esperando a promessa do Pai. Então o apóstolo Paulo começa a nos dizer lá acerca das manifestações do Espírito Santo. Uma igreja recebeu tanto o Espírito Santo, pastor, que ficou uma igreja totalmente, o pastor Paulo se ficou maravilhado. Você, essa igreja, tem todos os dons, recebeu todos os dons, mas só que ainda falta uma coisa: colocar cada peça no seu lugar. Então o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 12, 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Significa que o Espírito Santo, meus queridos, vai manifestar na sua vida
vai manifestar no seu ser para aquilo que for útil à igreja do Senhor. Se eu estar a ministrar aqui agora e for de necessidade do Espírito Santo me usar para expulsar um demônio, vai acontecer. Se for a necessidade, pastor Abdias, interpretar uma ministrante que saiu do meio do culto e está a transmitir uma mensagem que vai edificar a igreja, assim o Espírito Santo faz, como ele quer, não como o homem quer. O Espírito Santo não é aquela dádiva de bolso que nós levamos para qualquer lugar, aquele reloginho, que hora que nós queremos, nós vemos a hora, que hora que são? Tal hora. Não é isso. O Espírito Santo, ele já diz por si só, Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo começou a ensinar. As manifestações do Espírito não se de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Está em 1 Coríntios 12, 11, onde o apóstolo Paulo nos fala desse acontecimento. Eu vou ler para você, porque senão você pode ficar agora comigo, não é eu. Diz assim, 12, 11: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como. Não é como eu quero, não, viu? Não é como eu quero um dom de cura na minha vida. Não é como eu quero um dom de maravilhas na minha vida. Não é como eu quero. Não é como ele quer. É ele que faz as coisas, mas precisa o vaso estar pronto para ser usado. O vaso tem que estar pronto, sabe? Tem que estar já com o Espírito Santo, tem que estar em justiça, em retidão, na alegria do Espírito. Aí ele tem liberdade para usar, porque faz parte do reino. São dádivas que Deus tem para nós. Esses dons são tudo nós, foi nos dado. Jesus nos deu. Jesus deu esses dons para nós. Mas por que ele deu esses dons? Para nós se exibirmos, falarmos que somos mais espirituosos que os outros? Não. Sabe para que foi? Para edificação da sua igreja. Uma certa vez, Jesus estava passando e seus discípulos falaram assim: Senhor, quem pecou? O pai dele? O bisavô dele? O tataravô dele? Não. Ele está assim para a manifestação da glória de Deus. Então, meus queridos, tudo é no momento. Nós vemos aqui, vamos entrar no primeiro tópico. Então é a segunda necessidade de Deus, né? Segunda necessidade do Espírito Santo. Ao surgir a necessidade, veja bem, aleluia, é também conforme o anelo do crente na busca dos dons. Se você não busca, você quer receber. Se você não jejua por esta causa, se você não dobra o seu joelho, consegue bater o joelho que nem um pardal 5 minutos. Você não consegue romper as barreiras, romper os limites que é imposto na sua vida, porque o crente tem barreiras. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu comecei a orar 5 minutos em local. Fiquei tão feliz, dobrar os joelhos, consegui orar 5 minutos, ficar de joelho 5 minutos. Isso para mim foi uma alegria, porque eu não tenho deficiência física, eu não tenho nenhuma limitação. Para mim foi uma alegria. E ali eu falei: Senhor, obrigado. Agora, Senhor, eu quero orar mais uns 15 minutos, Senhor. E Deus foi me concedendo, devido ao esforço, devido ao anelo da busca, devido à insistência. Jesus falou assim: meu querido, vocês sendo pais, se um filho seu te pede um pão, você vai dar uma pedra, vai dar uma serpente a ele? Claro que não. Muito menos o Pai que está no céu. Se vós pedires a Ele, Ele vos dará o Espírito Santo. Então falta o que em nós? É culpa minha?